Oi, pessoal! Estamos começando mais um Papo de Mulher e o nosso tema de hoje é Corações que sorriem, mãos que se doam. E para falar disso, está aqui com a gente a Glorinha, que é uma pessoa que vive na essência esse nosso tema. Glorinha, muito obrigada por estar aqui, por falar com a gente, por aceitar nosso convite. É um prazer, como sempre, é um prazer estar com vocês. Para quem não conhece a Glorinha trabalha com vários projetos, né, Glorinha, com crianças, fazendo atendimento a várias crianças em diversos lugares do Rio de Janeiro. E para começar, Glorinha, eu queria que você falasse para a gente quantos projetos mais ou menos você está fazendo hoje, quantas crianças você tem atendido? São 5 projetos e a média é umas 120 crianças. Caramba, bastante criança, né? Uhum. E como é que é a rotina de vocês, Glorinha, no projeto? O que vocês fazem? Assim, muita gente não tem noção do que acontece. A gente fala, trabalha com um projeto com crianças carentes, um projeto infantil, mas as pessoas às vezes não conseguem entender como é que esse processo funciona. O objetivo maior é a evangelização, né, das crianças, falar do reino de Deus, falar do grande amor de Deus, enfim, iniciá-las nos caminhos do Senhor. E a grande maioria até é completamente inófito mesmo, não tem o menor conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo, né? Entra um pouquinho do quadro social também, porque vivendo em comunidades, a gente tem muitas pessoas necessitadas, né? Então, volta e meia, a gente é acionado para esse lado social também, mas o grande objetivo é levar a palavra para eles. Entendi. E aí funciona como? Você chega, você leva um lanche? Como é que você aborda essas crianças? Como é que é esse começo? Bom, o começo, normalmente, Deus vai mostrando onde, né? E a gente trabalha com o alimento espiritual, mas do pão também. Então, existe um lanchinho que é sempre muito esperado, mas o principal, como estou te falando, é esse enfoque. Aí eu chego no local, reúno algumas crianças, me apresento, e a partir daí a gente faz a rotina toda semana. Então você chega lá com a cara e com a coragem, né, Glorinha? Com seu violão. Senta lá e começa. E Isso. automaticamente as crianças vão chegando, né, Glorinha? Deus vai Vão providenciar. chegando. A gente acredita que Isso. na mão de Deus, né, obviamente. Com Mas o começo certeza. assim, você senta lá e aí as crianças vão se aproximando. Isso. As aberturas são assim bem variadas, né? Dependendo do local. Então, por exemplo, Cidade de Deus foi é o terceiro projeto em termos de idade, né? Uhum. Cidade de Deus, eu tinha vontade de fazer um trabalho na Cidade de Deus, mas não sabia onde. E aí eu participando de um seminário com uma irmã, eu tinha que levá-la em casa todas as noites. E aí eu a levei, e na última aula, na última noite, ela me falou de uma igrejinha que tinha em frente à casa dela. E ela então me expôs que ali tinha uma missionária que fazia o trabalho que eu faço com as crianças, só que a menina casou e foi embora, e aquela geração se perdeu toda, se tornaram traficantes. Quando ela me falou aquilo, eu falei, aqui, né, Senhor? E passei a fazer o trabalho na Cidade de Deus. E o Curupaiti, que foi um dos penúltimos, né, pontos de pregação, foi também uma situação de uma pessoa me convidar para ir lá, um rapaz que trabalhava com escolinhas de futebol, e ele falou, lá tem tantas crianças, você pode fazer esse trabalho lá também. Eu não conhecia, eu não sabia que tinha comunidades lá dentro. Para mim era só hospital. E aí eu perdi o contato com ele, abandonei a ideia, o sonho. Um dia eu saindo para ir para o projeto, o senhor me falou, e Curupaiti? Falei, tá bom, eu vou lá. Aí fui com a cara e a coragem. Cheguei lá, não tinha uma criança na rua. Fui subindo, falei, senhor, não tem crianças. E muito estranho, porque lá é apinhada de crianças. E naquele dia não tinha nenhuma. E aí eu fui subindo, subindo, chegou um ponto que estreitou o caminho e eu falei, vou voltar. E o senhor sobe, e eu vi uma criança passando lá em cima, no cume do morro mesmo. E então eu subi, tinham mais 3 crianças, eu as chamei, me apresentei, e é um lugar que acho conhecido como Chiqueiro, muito pobre aquela região.
E aí eu falei com elas que eu levava a palavra, que eu cantava, que eu contava histórias, e que ainda tinha um lanche, tinha sobrado doces. Aí eu falei, aqui, eu trouxe para vocês isso aqui. Eles amaram, lógico. Então, essas crianças se comprometeram de toda semana estarem ali. E a gente começou o trabalho em Curupaiti, no Chiqueiro. Quando eu desci, eu encontrava outras crianças. Nesse dia, eu comecei a ver mais crianças. Falei, elas não estavam no primeiro dia, que era para começar lá em cima mesmo. E aí eu comecei a contactá-las. Vamos subir, a tia está fazendo um trabalho lá. Não, tia, a gente tem medo de ir lá. Que tinha uma pitbull, a Morgana, que até morreu, e essa pitbull botava medo neles, mas ela era super mansa comigo. E aí eles tinham esse receio. E a Morgana morreu, e eles não subiram. Então, eles me falaram, por que você não desce e faz aqui? Aí eu fiquei com 2 pontos em Curupaiti. Depois, o pessoal do Chiqueiro desceu e a gente faz só uma reunião com eles. Então, foi assim. E nesse momento, lá em Curupaiti, no primeiro dia que eu fui, que eu encontrei essas crianças lá em cima, quando eu desci, teve uma situação muito inusitada. Havia um rapaz em cima de um muro, tá? Com uma arma enorme, brilhante, enorme, e ele apontou a arma para mim. E ele, quando apontou a arma para mim, eu fui e dei tchau para ele. Aí ele ficou tão surpreso e ele deu tchau para mim. Aí eu mandei um beijo para ele, ele mandou um beijo para mim. Imaginei que justamente as pessoas ficam lá tomando conta daquele domínio, né? E queriam ver quem era aquela que estava chegando, queriam ter curiosidade, né, de descobrir. E aí eu desarmei ele. No final fiz o coraçãozinho, ele fez o coraçãozinho para mim. Orar por esse rapaz, era um rapaz franzino, sabe, mas com aquela autoridade da arma de fogo. Mas eu nunca mais o vi, não. E, infelizmente, a gente sabe que esse povo tem uma vida curta, né? Mas eu gostaria muito de ter encontrado ele, conversado com ele. Mas na Cidade de Deus a gente tem esses momentos de encontrar com os traficantes, de conversar, de explicar o que a gente está fazendo, porque a gente está invadindo um território deles, né? Essa era uma pergunta que eu queria te fazer. Assim, você, enquanto missionária social, né, tá ali em contato em lugares de risco, né, com toda essa violência que a gente tem no Rio de Janeiro, né? Qual o maior risco que você já enfrentou? Assim, como é que os riscos? Assim, o que você sente na pele? A Cidade de Deus atualmente ela é um foco muito ruim, né? Então é comum a gente chegar lá, a gente se reúne numa quadra e eles fecham tudo, eles botam uns obstáculos assim intransponíveis. E aí a gente tem que pedir para tirar, para a gente passar, porque para dar a volta também de carro não dá, porque as ruas antes eram livres, agora elas são bloqueadas. Então não tem como a gente passar com o carro e a gente precisa do carro porque está o material lá dentro, né? Inclusive os lanches que são pesados. E a gente tem tido essa dificuldade. As pessoas com a cara assim, bem feias mesmo, né? Mas aí a gente acaba quebrando essa situação, com um sorriso, explicando que a gente está ali numa missão para falar da palavra, e todos eles são receptivos quando sabem disso, né? Mas já aconteceu de estar entrando na rua que a gente tem acesso à quadra e as pessoas falarem volta, 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 que está tendo tiroteio. Então, já aconteceram várias vezes essas situações. E outras, volta que eles não vão deixar você entrar. Mas por que não? Aí tem, então, o pisca-alerta. Aí você tem que ficar piscando para pedir autorização. Mas, infelizmente, não deixa de fazer obra por causa disso, apesar de ser uma situação de risco. Tá? Às vezes, a gente está no meio do culto, houve os tiroteios, as crianças se apavoram, mandam ir para casa, lógico, e a gente se retira. Mas tem que ser feita a obra. Eu não me intimido, não. Eu falo que o Senhor quer que a gente vá, não é o inimigo que vai nos prender em casa e impedir a gente de fazer a obra. Verdade. Glorinha, quando você vai normalmente, é só você? Ou você tem alguém que vá com você, que participa desse projeto com você? Olha, atualmente, meu marido tem ido comigo. Foi assim uma bênção muito grande, porque há muitos anos atrás eu o convidei para participar, porque eu sinto a falta de uma figura paterna para as crianças. As crianças, a grande maioria, são criadas por mães, avós, tias,
O homem quase não aparece nas famílias. E aí eu achei que se nós formássemos um casal, seria assim, muito edificante para elas. Mas ele, na mesma hora, cortou, falou: não, não é o meu chamado. E eu gravei aquilo, não é o chamado dele, eu tenho que respeitar. Pronto, passaram anos, muitos anos mesmo. A coisa de 1 ano e meio atrás, ele foi no projeto. Ele já tinha ido algumas vezes para fotografar, até quando ele era da igreja de Vila Isabel, para mandar para Vila Isabel as fotos, tal, mas não com participação. Aí ele foi comigo nessa primeira vez, novamente, e com isso ele se apaixonou também. Aí toda semana ele vai comigo. E é uma ajuda até física também, né? Porque com tal de levar lanche para lá, e tira lanche, bota cadeirinha, tira cadeirinha. Então, fisicamente, ele ajuda muito. E um dia eu estava totalmente afônica no último projeto, que é a Curupaiti. Então, não tinha mais voz nenhuma. E eu falei assim, chega lá, vou dar só o lanche. Ele falou, não, eu vou fazer. Aí ele fez, meio capenguinha, mas fez, e eu agradeci muito a Deus por isso. Então, ele realmente agora está entrosado, sente falta, sabe que é muito cansativo fisicamente, mas ele fala, você tinha razão, a gente se cansa, mas é tão renovador, é tão gratificante, que você se sente energizado depois. É, a bênção, né? Uma bênção. Deve ser muito. Sempre que a gente faz algo para o outro, eu acho que no final das contas a gente é que sai ali, né? Preenchido É por Deus, verdade. gratos, né? A gente recebe de volta, muito mais até. E você fez durante muito tempo sozinha, então. Foi, eu tinha apoio de algumas tias da Igreja Presbiteriana de Curicica, né? Mas o pastor fazia o apelo, o pessoal se comprometia, mas as pessoas têm seus compromissos, e aos sábados, e aí a gente foi perdendo, ficamos só com a tia Lenilda. Tia Lenilda. Já no finalzinho mesmo, ela falou, tia Glânia, eu tenho que descansar. Eu estou muito cansada, e a gente acabou até perdendo ela, né? É. Descansar, aguardando a vinda do Senhor. Então, com isso, eu fiquei sozinha durante algum período. Foi quando, há 1 ano e meio atrás, ele passou a me ajudar. Glorinha, e como é que é assim? Você atende todos esses projetos no mesmo dia? Você falou que é no sábado. Quando o dia está assim bombando de projeto, com bastante coisa para fazer, como é que é a sua rotina? Assim, você sai super cedo e chega tarde? Só para a gente entender. Não, não saio super cedo, não. Sempre acordo muito cedo. E aí eu começo a preparar o material, a lição, separo as músicas. E a gente, com calma, vai colocando os lanches no carro, botar os assentozinhos. Só que isso no sábado. Mas bem antes de sábado, tem toda uma rotina de justamente comprar o material que vai usar no sábado. Então, começo lá no meio da semana. Aí, sábado é esse prosseguimento. Aí, depois, vamos para a Cidade de Deus, que é o primeiro ponto. E a gente sai umas 9h30 de casa. E depois vamos para Melancia, que é pertinho da igreja. Depois, os Dois Irmãos. Por último, Curupaiti, no sábado. Então, a gente volta cerca assim, de umas 3h30 da tarde para casa. Isso assim, direto. A gente não faz refeição nem nada. É jejum mesmo, até para poder fazer a obra melhor. E na quarta-feira, nas quartas-feiras, a gente tem um trabalho, aí só eu que vou com as minhas netinhas, a Pietra e a Micaela, que são também, eu falo que elas são missionariazinhas, porque a gente faz um trabalho numa rua que dá acesso ao condomínio delas. E é uma entradinha muito parecida com a Melancia. É uma vilazinha e ali tem muitas crianças. Então, eu comecei a me sentir incomodada com aquilo, só que a minha filha falou assim, mãe, eu estou vendo essas crianças na rua. Eu falei, eu também, eu me incomodo com elas. Ela falou assim, me ensina a fazer. Aí eu comecei a preparar a Fernanda para essa obra. Só que a Fernanda, ela é dentista, ela tem um consultório particular, ela tem o atendimento na PM, então tem escala. Aí começou a falhar. E isso passou alguns meses, ou algumas semanas, não sei se chegou a meses, e as filhinhas dela começaram a me cobrar. Vó, e as crianças da mamãe?
E as crianças da mamãe, nunca mais a gente foi. Você não quer ir lá? Falei, então vamos. Aí parei lá, me identifiquei, eu sou mãe da tia Fernanda. Então, eu vou fazer o trabalho, já que ela não pode fazer no momento, eu vou fazer com vocês. E foi muito maravilhoso. É o último projeto esse. Quartas-feiras, por volta de umas 7 horas da noite. Eu pego as meninas na escola e na volta a gente para lá e faz o cultinho com eles. Que lindo, tá passando de geração para geração. Isso! É muito bom. Agora sim, um passarinho me contou que você teve uma história lá num casarão invadido em Vila Isabel, né? E eu queria entender o que aconteceu ali para você contar para gente essa sua experiência nesse casarão. É o seguinte, era justamente 2 casas depois da igreja de Vila Isabel, tinha essa casa, esse imóvel que foi invadido por algumas famílias. E aí um dia, um dos meninos chegou para o meu marido e pediu um dinheiro para ele. Estava estacionando em frente à igreja. E ele falou assim, olha, dinheiro eu não vou te dar não, mas se você entrar, tem uma tia que vai contar a história para você e depois tem lanche. Aí ele foi e entrou e gostou muito. Aí na outra semana ele trouxe os irmãos. Na outra semana ele trouxe um outro vizinho. E aí essas 2 famílias começaram a fazer parte, participaram de cantatas, estavam super entrosados. Só que a casa estava na justiça e os herdeiros da casa conseguiram reavê-la. E aí eles foram parar no Morro dos Macacos. Infelizmente ali a gente perdeu o contato. E aí depois eu soube, depois de muito tempo, que 3 dos irmãos, eram 5 irmãos, uma menina e 4 meninos. 3 deles tinham sido mortos pelo tráfico, porque traficavam, né? E um outro que provavelmente também tenha sido dizimado, porque a família estava toda envolvida com drogas. E aí eu não tive mais contato com eles, foi assim, um lado muito triste. Mas aquele vizinho que eles chamaram, que também era da casa invadida, ele sempre foi assim uma diferença. Ele dizia para mim, tia, eu vou ser diácono, eu vou ser presbítero e depois eu vou ser pastor. Eu falei assim, não, você não precisa galgar, não. Se você tiver chamado para pastor, de repente o Senhor te chamar mesmo, você já vai ser direto pastor. E ele não esqueceu disso. Hoje, eu tenho sempre notícias dele. Ele está em Caxias, ele é líder da mocidade lá de Caxias, e eles fazem trabalhos assim de visitar escolas, de levarem a palavra, de levarem a música, é muito legal. E eu fico muito feliz quando eu tenho essas notícias dele, é o Josias. Então, Josias, a gente fala que pode ter 100, desde que um escape, glórias a Deus. É verdade, a obra do Senhor foi feita, né? Eu imagino que deve ser muito difícil, né, Glorinha? Porque a gente se envolve com as crianças, né? Você se envolve com as crianças, estando ali no dia a dia com elas. E assim, com certeza você acabou de contar essa história que você perdeu alguns. Ao longo dessa sua trajetória, você deve ter perdido alguns. Mas a gente sabe também que o reino de Deus, Deus escolhe, a gente lança semente, quem dá continuidade das coisas é o Senhor, né? E é tão bom ouvir esse exemplo do Josias, alegra o nosso coração, né? Outro dia também eu recebi um telefonema de um rapaz que foi meu aluno na igreja de Vila Isabel, e ele falou assim, tia, você lembra de mim? Aí quando ele falou o nome, identificou a família, claro que eu lembrei. E ele falou assim, olha, o senhor me incomodou, eu estava na igreja ontem, o senhor me incomodou para eu ligar para você, aí consegui o seu telefone com a minha mãe, que eu queria te dizer isso, muito obrigada pelo que aconteceu, pela nossa história. Hoje eu trabalho também com música na igreja, e a minha esposa, ela é professora de crianças, e eu falo que eu devo tudo a você. E foi assim, muito legal, gente, muito edificante isso. Então você vê que, como você falou, a semente é lançada, às vezes a gente não vê o fruto, né? Mas o fruto está acontecendo, sendo reproduzido. Glórias a E Deus. quantos foram abençoados e não voltaram para te dizer como esse disse, né? Mas esse Exatamente. E hoje falou. com a internet eu percebo isso, né? O pessoal falando, às vezes até aquele jeitão de me elogiar, eu fico, não, eu sou muito avessa a elogio, não gosto. Porque tudo é para a glória de Deus, né? Então é para Ele sempre. Quando você chega com essas crianças numa igreja, como que você percebe esse acolhimento da igreja?
Você acha que a igreja está preparada para isso, para esse acolhimento, ou ainda tem muito estresse, assim, que é coisas que a gente precisa melhorar? Infelizmente, ainda tem muitas barreiras, né? Principalmente por se tratarem de crianças carentes. Em Vila Isabel, a gente teve um problema nessa época das crianças lá da Casa Rosa, que uma pessoa falou que eu perdia meu tempo. Estava perdendo meu tempo em investir neles. E você vê que não foi perda de tempo, né? Temos aí o Josias para mostrar que valeu a pena. Mas foi justamente numa situação que o pessoal, as outras crianças que tinham suas famílias na igreja, né? Elas tinham os seus movimentos sociais, os aniversários, etc. Então, teve um feriado assim longo que elas estavam conversando que iam viajar. E as minhas crianças, falo as minhas porque são justamente os que eu peguei para o meu regaço, elas ficaram falando assim, mas eles viajam, né? A gente não viaja, não sei o quê. Falei, olha só, vamos fazer o seguinte, no feriado, era uma sexta, sábado, né? Feriado, sexta-feira, se vocês quiserem ir lá para minha casa, eu te levo vocês. Aí eu trouxe eles para cá, eles tomaram banho de piscina. Eles comeram, eu não me esqueço, Manu, porque eu vou guardar tudo que eu fiz questão de fazer para eles. Eu fiz, sabe aquele peito de peru, que é um tender? Ela fala que é caro, caramba, que eu não compro mais porque é muito caro. Eu amo carne de peru. Eu fiz aquilo para eles e eles ficaram assim, tio, nunca provei isso. Sabe, eu não me esqueço disso, porque marcou. Aí tomaram um banho de piscina, depois vão embora. E levei eles de volta. Então, foi muito legal isso, porque não há assim, um envolvimento, até mesmo das crianças. Eu notava na época, hoje eu não tenho esse contato com crianças da igreja, né? Mas eu notava na época que elas tinham uma certa resistência a essas crianças. Quando haviam os aniversários, os convites eram para as crianças das famílias, nunca para as minhas crianças. E aí foi quando eu tive uma grande ideia de comemorar meu aniversário no McDonald's. Na época era moda festa em McDonald's. Hoje eu abomino, porque eu não como McDonald's. E aí eu fui lá no McDonald's, aí conversei com a pessoa responsável e falei assim, olha, eu quero fazer uma festa de aniversário para algumas crianças. E aí ela me perguntou qual é a idade da criança que vai fazer aniversário. Eu não me lembro, mas eu acho que eu tinha o quê? Uns 50 anos, alguma coisa assim. Aí eu falei, é a idade da criança. Aí ela olhou para mim assim, eu expliquei para ela, são crianças que eu gostaria, são crianças de uma comunidade, eu gostaria de trazê-las aqui e tal. Aí ela me deu os convites, eu botei o nome individual de cada um. E eles chegavam com o convite na mão e mostrando, tipo assim, eu posso entrar, porque eu tenho convite. Eu estava em cima, vendo. E eles, um por um, mostrando assim, ó, ninguém vai me barrar, eu tenho convite para entrar. E foi muito legal. As crianças da igreja, acho que só foi uma, eu convidei todas, mas só foi uma. E o restante era justamente as crianças do primeiro projeto, na realidade. E foi muito legal, muito gratificante. Nossa, é muito, muito bonito isso, porque as crianças se sentem invisíveis, né? Também, né, Glorinha? É verdade, e passa muito isso. Agora, em compensação, eles são assim muito gratos. É uma coisa assim muito legal. Eu sinto a gratidão das crianças, não só pela presença, né? Mas porque não é só a presença, eles sentem amor. E aí eles retribuem muito, né? E eu tive assim uma experiência muito legal, que foi um período que eu não estava bem fisicamente, tá? Eu tenho um problema pulmonar e eu tenho uma incapacidade respiratória. Hoje eu estou em um tratamento que eu mesma faço como terapeuta, que eu não tinha pensado nessa possibilidade de me tratar nessa área. Então, quando eu comecei a tratar, eu tenho tudo sob controle hoje, com a graça de Deus. Mas foi um período que eu tinha muita dor e muita deficiência para respirar. Então, ficava fazendo esforço para falar. Falar era muito esforço. Aí eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, acho que já deu. Mais de 50 anos fazendo a obra. Já deu, né? Eu sempre falo que eu não vou me aposentar profissionalmente, mas, de repente, é hora de sentar um pouco. E aí, naquela noite, eu me debrucei no Senhor, orei, chorei, e fui
pegar minhas crianças, minhas netas, na quarta-feira à noite na escola. Quando eu volto para fazer o projeto com eles fizeram uma homenagem para mim do nada, não tinha nada. Tinha Dia das Mães, não tinha Dia do Mestre, não era meu aniversário, nada. Aí eles pegaram uma mesa, puseram que a gente se reúne na beira da rua mesmo, né? Em frente a essa comunidade. Aí puseram uma mesa, e nessa mesa trouxeram um bolo, cupcake, que eles fizeram. Estava duro, Manu, mas estava muito delícia. O bolo mais gostoso que eu já comi, cara, que foi feito com muito amor. E aí, eu não como glúten, eu comi glúten naquele dia, e a eles. E aí eles cortaram da caixinha do Leite Glória, que tem coraçãozinho escrito Glória. Eles cortaram ali, fizeram um cartaz para mim com aquele coração, e um monte de cartas com beijos, com desenhos, meu presente. E fizeram uma música para mim. E na música falava que eu falava de Deus para eles, que eu era muito especial, que eu falava de Deus para eles. Olha, eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Não é para encerrar, é para continuar até quando tu quiseres. Foi muito Caramba, que legal. lindo, né? Não, e esse amor, né, Glorinha? Você falou de amor, é isso, né? Assim, eles se sentem amados e retribuem com amor, né? Isso. Uhum. E Deus deu um É recado claro para você mesmo, que não está na hora de muito parar, claro, não. não deixou dúvida, não deixou nenhuma dúvida. Tá bom, Senhor, entendo, entendi. Agora, Glorinha, como é a relação com as famílias? Você é bem recebida pelas famílias? Como que funciona isso? Sim, muito bem recebida. Teve só uma situação que foi, até na Cidade de Deus, a Cidade de Deus é muito rotativa, porque as pessoas se mudam muito de lá. Aham. Então, daqui a pouco, uma família nova, aí aquele grupo já desaparece. E aí, um dos pais proibiu as crianças de terem contato comigo. E aí, outra criança me avisou: Fulano não vem porque o pai dele proibiu. E depois eles até saíram, mas antes deles saírem da Cidade de Deus, o pai voltou a permitir que eles passaram aí. Mas não tem assim, não tenho tido assim nenhuma história marcante de famílias que foram totalmente contra, Aham. mas as famílias sempre deram muito apoio, né? E algumas até, principalmente no Dois Irmãos, elas participam muito das famílias e na melancia. Então, as avós, as mães costumam participar da reunião com as crianças. Não, e é importante, né? Porque a criança, né, tem que ter autorização dos pais de alguma forma, então que bom que Sim, é, né? apesar de que eles são bem largadinhos, né, quanto a isso. Que Ah, foi é, eles até ficam sozinhos, né? Dá até uma agonia, Glorinha. A gente está na igreja, dá até uma agonia. Tem hora que você vê aquela criança de 3, 4 anos que chega, você veio com quem? Vim sozinha, trouxe minha irmã. Aí você fala, meu Deus, né? atravessa a rua e tudo, é incrível isso. Só o Senhor mesmo para guardar. Mas deixa eu falar também de outra família, Pode da minha falar. família. Ah, A minha família dá muito apoio, é muito legal. Porque às vezes a pessoa tem como obstáculo a própria casa, né? E no meu caso, não. A família dá muito apoio. Apoia financeiramente, apoia com orações, apoia com ajuda. Volta e meia, minha filha vai no projeto também comigo, nesses que a gente faz aos sábados. não, e isso é muito importante, se você falou, né? Porque sozinho, se você começa a ter tanto empecilho dentro de casa, as pessoas vão desanimando, né? E vira uma É briga tão verdade. grande às vezes. E graças a Deus, isso é realmente uma bênção, né? Como eu falei, você está É uma... passando de geração em geração esse seu legado aí. Sem querer parecer deselegante, Glorinha, quantos anos você tem? Bom, eu tenho 76. E há quantos anos você está trabalhando com as crianças? Ai, desde que eu fui convertida pelo Senhor, tá? Eu comecei a trabalhar com crianças, na igreja, claro. E depois que eu comecei em comunidade mesmo, foi no Rio Comprido. Tinha uma creche lá, e eu ia no meio da semana, eu ia toda semana lá, que eu trabalhava antigamente a domicílio. Então, eu trabalhava muito na Zona Sul, aí eu pegava ali o Rebouças, descia e ia para o Rio Comprido. Quando eu começava a estacionar, as crianças começavam a gritar lá na creche.
que bastava alguém me ver pela janela, avisava, tia Glorinha está chegando. Elas gritavam tanto, Manu, que as pessoas estavam passando, olhavam assim, meio assustadas. Eu sabia que era para mim. Aí eu entrava lá e tinha todo o trabalho do culto com eles e tal. Só que essa creche teve um problema com os traficantes da região e até ameaçaram de morte o pastor dessa igreja, que era uma igreja, e a creche era dentro da igreja. E depois eles tiveram que sair de lá para outra rua e não teve mais essa creche, entendeu? Aí foi quando começou a obra na Casa Rosa. Então, eu sempre tive muita ligação com crianças carentes. Amo as crianças da igreja, claro que eu amo todas, por igual, mas eu sou atraída por crianças carentes. E era muito comum, quando eu trabalhava assim fora, de eu estar com o vidro do carro fechado e uma criança pedir, coisa de 25 anos atrás, 30 anos atrás. Então, eu abaixava o vidro do carro para falar com a criança e eu trazia sempre bala, doce, dentro do carro com esse objetivo. E, às vezes, trazia um lanche também e doava. Então, as crianças vinham falar comigo e eu falava com elas, a tia não vai dar dinheiro, mas olha só, você quer um pirulito? Você quer esse saquinho de bala? E elas ficavam assim, sabe? Porque às vezes o dinheiro era para dar para alguém e aquilo era para elas. E uma coisa que eu sempre achei super interessante, na época eu usava o cabelo todo cacheado, porque eu amo cabelo cacheado. Então, eu dormia de bob todas as noites. O marido odiava. Mas aí tinha aqueles cachos, as crianças passavam a mão no meu cabelo, aquela mãozinha suja, passavam a mão no meu cabelo, cara. Eu acho que elas ganharam o dia com isso, com esse movimento, entendeu? E eu achava aquilo tão legal, tão simples, tão natural, espontâneo. E algumas pessoas me falavam, olha, o dia que te der uma giletada na cara, você nunca mais vai fazer isso. Eu falei, não vai acontecer, não vai. Porque você, quando dá amor, eles dão amor de volta. Então, se você dá agressão, eles te agridem. Fecha o vidro do carro correndo, quando a criança vem chegando. Entendeu? Isso é agressão pura. Aí eles são agressivos, é reação. Mas se você abre, conversa, uma voz calma, e deixa de te acariciarem, poxa, ganha o dia. É muito bom isso. E tem Hoje, a como ver com aquilo. eu quase não saio, né? Meu trabalho é aqui dentro do meu quintal mesmo. Então, eu quase não vou à rua, a não ser quando eu vou pegar minhas meninas, né, na escola e levá-las para a escola. Mas, assim, tudo muito fechado, um campozinho muito fechado. Quando eu trabalhava direto na Zona Sul, era muito legal, porque eu vivia em um monte de sinais, né? Então, tinha Vivia muito no contato com essa... trânsito. Exatamente. Não, e a gente volta àquele ponto que a gente estava falando, que é isso, né? Elas são tão invisibilizadas pela gente, né? Que quando você abre e dá um sorriso, até elas se espantam, falam, bom, né? Elas estão tão acostumadas a pessoa fechar o vidro, que né, quando você tem ali esse olhar de amor, elas também são mais acolhedoras, né? Porque elas não têm isso. Porque elas têm amor para dar. Só que a gente bloqueia com essas reações, né? E E uma aí, coisa que quando eu ouvi outro dia também, que eu achei muito interessante, foi: se você. Eu tenho filhos, então meus filhos são pequenos, eu tenho um filho de 5 anos. Se você acha que seu filho quer amor, quer carinho, quer atenção, né, que ele tem necessidades, essas crianças são exatamente iguais ao seu filho. Né? Elas também têm todas essas Exatamente. necessidades. Porque às vezes a gente passa como se elas não fossem crianças. E elas são crianças. Né? E que você não é responsável por elas. E a gente é. A É. gente é responsável por essa geração que a gente tem contato. É responsável pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de agir. Então, a gente tem que dar exemplo para eles, constantemente. Não, isso é um ponto que você tocou muito importante também, porque a gente às vezes não se sente responsável. E é isso, né? Não só como cristãos, mas também como sociedade mesmo, né? Isso. E quando a gente tem Cristo ainda no coração, essa responsabilidade é maior. Maior, é muito maior, né? Tem muita gente hoje que tem o coração, às vezes, o desejo de fazer alguma coisa, mas não tem coragem ou não sabe muito como. Que dica você pode dar para alguém que quer começar a fazer um trabalho parecido com esse seu? Bom, a princípio, colocar diante do Senhor, né? Que às vezes a pessoa não tem o chamado para aquilo. Porque quando Deus chama, Ele capacita, né? Porque muita gente fala, mas eu não sei fazer isso.
Mas se você tem o chamado, ele vai te capacitar. E às vezes você pode nem ter a capacidade de levar uma palavra para uma criança, mas essa parte do amor você pode dar, entendeu? Então, para você começar um trabalho, como eu sempre faço, num lugar que não conheço, como foi na Cidade de Deus, eu ia naquelas ruelazinhas e falava com as crianças: vocês gostariam de ter uma reunião comigo? A tia vai cantar com vocês, vou contar histórias, depois a gente faz o lanchinho, e sempre angariava as crianças a atenção. Algumas vão, olham, não é bem isso que eu quero, e vão embora. Acontece muito isso. E outras não. Não só ficam, como chamam amigos para ir. Então, é tudo aquela de muita gente chamada, mas nem todo mundo vai ficar. Né? Isso daí, quem quer começar um trabalho como esse, tem que entender que nem todo mundo vai aceitar o convite, ou vai aceitar e vai gerar depois. Acontece muito, mas persistir. Se você tem esse chamado, você vai te capacitar, você vai conseguir. Conversa com uma criança da sua vizinhança, um amiguinho do seu filho, e começa a falar. Não precisa ser uma reunião grande, só um grupinho pequeno, né? E falar do grande amor de Deus, que hoje, com tantas coisas ruins que o mundo está vivendo, né? Então, se a gente não tiver essa certeza de um Deus que provê todas as coisas, que é o Senhor do tempo, a gente pode até sucumbir na nossa fé. Então, a gente precisa passar isso para as crianças. Está ruim? Não, mas Deus está com a gente. Pode vir até situações piores, mas Deus está com a gente. A gente não vai abandonar o Senhor, porque Ele nunca nos abandona. Então, a meta é essa, colocar no coraçãozinho deles esse enfoque. O Senhor, acima de tudo. Aconteceu isso, perdemos tal criança, está no controle de Deus, né? E a gente glorifica Ele sempre. Não, e o recado ainda dá tempo de você ajudar alguém, né? Porque eu acho que a gente Sempre. todo dia tem ajuda. A gente às vezes não acha, não se sente capaz de fazer o trabalho que a tia Glorinha faz, mas você pode ajudar alguém que está do seu lado, pode ajudar um vizinho, pode acolher uma criança, né? Que você sabe que está em vulnerabilidade e a gente conhece, às vezes não precisa ir muito longe, né? Você pode falar, olha, eu não vou acolher 120 crianças como a tia Glorinha fez, eu acho que isso não dá para mim. Mas eu vou escolher uma criança aqui que eu vou ajudar, que eu vou incentivar nos estudos, que eu vou ajudar de alguma forma, né? É verdade. Teve um outro episódio também, com relação ao aniversário, Manu, eu gostaria de reportar isso, que justamente essa parte da criança não ser convidada para casa de festa, na época era o McDonald's, hoje são casas de festa. É verdade. Então, dificilmente criança pobre faz uma festa numa casa de festa, porque é muito caro. E aí tem uma casa de festa aí pertinho da igreja de Curicica, que eu fui lá, sondei e vi que dava para parcelar, sabe? Aí fui pagando. A igreja me ajudou também a pagar. E aí eu fiz a festa do meu aniversário lá também. Eu levei as crianças da minha rua, que na época tinha um projeto aqui, hoje já são todos adolescentes, alguns já estão até com famílias. E levei, qual foi o outro grupo? Foi a da minha rua, foi da Melancia de Dois Irmãos, que não existia ainda a Cidade de Deus nessa época. E aí a gente fez uma festa com animação, e a Chica Chiclete foi, com a Juca Jujuba, os dois personagens palhaços que eles curtiam, e foi muito legal. Foi assim, o melhor aniversário da minha vida. Eu tenho 2 aniversários que marcaram. Foi esse do McDonald's e esse nessa casinha de festa. Muito E com legal isso. certeza marcaram a elas também, né, Glorinha? Com Com certeza. certeza, foi muito bom, foi muito bom. Engraçado que era assim, eu acho que eram 100 pessoas a festa, e que eu distribuí os convites e pagamos em cima disso. Aí depois começaram a aparecer mais. Aí, mas o fulaninho que já não vinha com tanto tempo no projeto, pode entrar? Pode. Eu muito. Uma criança, a gente não vai dizer não para entrar, entendeu? A entrada tem que ser franca sempre, né? Porque é assim para Jesus. É verdade. E às vezes esse não, né? A criança fica tão triste, queria tanto participar, né? Entender, né? Porque eu não, discriminada. É. Não, sim, pode, vai. A gente começou quando comecei com 2 irmãos, foi o primeiro ponto de pregação, 2 irmãos. E aí o que acontece quando você abre um projeto?
as crianças, elas têm outro tipo de educação que não é comum nas nossas casas, né? São crianças palavrudas, são crianças malcriadas, são crianças brigonas. E a gente estava assim no meio, estava até com a tia Lenilda, no meio do culto, e as crianças começavam a se embolar e xingar, e as mães, sem o menor controle, berrando, praticamente amaldiçoando as crianças. Vocês não prestam para nada, era assim. E aquilo me fez um mal muito grande. Eu falei, o que adianta? A gente vem uma vez por semana aqui, fica 1 hora e pouca com eles, e depois eles têm 24 horas por dia com as mães, sem nenhuma base. E aí eu comecei um grupo com as mães, lá no Dois Irmãos, e a gente ficou... Tinha uma salinha que tinha sido alugada para isso. Quando chovia, a gente ficava com as crianças na salinha, e no meio da semana, não me lembro se era segunda ou quarta-feira na época, a gente fazia o culto lá nessa sala para as mães. Claro que criança, eu falo que é igual cachorro, você abriu a porta e eles entram. E aí a salinha deles aberta, as crianças iam. Vinham cerca de 7, 8 mães, mas vinham crianças que não tinham as mães ali. E vinham e participavam, e tinha lanche sempre. Então, ficava aquele movimento com uma palavra que não era para elas. E aí a criança se dispersa e conversa. Aí eu parava, chamava atenção. Aí uma das mães falou para mim o seguinte: tia Glorinha, é o seguinte, não traz mais lanche, porque elas vêm por causa do lanche. Então não traz mais, porque assim a gente vai ter um momento nosso. A gente quer ter o nosso momento e não pode, porque elas ficam perturbando. E tá bom. Aí, na próxima reunião, não levei o lanche, as crianças vieram. E acabou a reunião, amém, tchau, boa noite, a paz. Tal. Aí as crianças, e o lanche, tia? A tia não trouxe lanche, a tia não vai trazer mais lanche. Aí tá, na outra semana as crianças vieram, com a bagunça de sempre. Aí o lanche, tia? Não temos mais lanche, a tia à noite não vai trazer mais lanche. Isso daí foram alguns meses até acontecendo isso. E eu me sentindo mal, porque é um momento muito legal quando a gente dá o lanche, é um outro momento especial. E aí uma das mães me falou assim, é uma pena você não trazer mais lanche, porque é o jantar da gente naquele dia. Falei, quer saber? Eles estão vindo, eles não deixaram de vir. Aí eu fui para essa mãe e falei, olha, eu vou voltar a dar o lanche, porque eles não deixaram de vir. Então, continua o mesmo esquema, só que agora com lanche. Aí voltamos a ter o lanche. Quando a gente devolveu a salinha, porque estava meio apertado para todo mundo, a gente começou a fazer reunião lá fora. Mas aí é de noite, no escuro, e a iluminação péssima. Enfim, foi muito contratempo. Aí veio o inverno do ano passado, e eu já estava com esse meu problema respiratório, e aí então eu acabei suspendendo, não voltei mais a fazer. Mas essas mulheres se transformaram muito. Eu vejo assim situações que antes elas teriam um comportamento e hoje elas não têm mais. Outro dia uma deu uma topada e ela veio me contar. Tia Glorinha, eu dei uma topada. Ao invés de eu falar uma palavra, eu falei, glória a Deus que não quebrei meu pé. Eu achei isso assim, a melhor coisa que eu podia ter ouvido naquele dia. Não, é Então, para ver verdade. que é uma mudança, né? A palavra muda as pessoas. E eu lastimo realmente não ter nem a condição física hoje e nem um espaço para fazer isso com elas. Mas eu tinha muita vontade de investir mais nas mães. Mas, Porque enfim, isso tá que você na está mão de falando é uma construção não só espiritual, né? É uma construção social para essas famílias também, né? De aprendizado, de amor, de educação mesmo, de entender esses processos. E óbvio, quando uma mãe dessa te conta um relato desse, nosso coração se enche de alegria, porque a gente fala, bom, ela conseguiu entender qual era o É recado, verdade. né? É verdade. Hoje, como você gostaria de ser lembrada por essas crianças? Que é alguém que amou essas crianças assim incondicionalmente, que podia ter feito mais, claro, sempre a gente pode fazer mais. E eu me cobro muito quanto a isso. Mas o pouco que eu fiz foi com muito amor. Nunca, em tempo algum, eu fui obrigada, eu fui porque tinha que cumprir aquele compromisso, entendeu? Foi só espontaneamente por ação do amor que está dentro de mim,
que vem lá de cima, né? A gente foi tão amado pelo Pai, a ponto dele dar o filho dele para morrer em nosso lugar. Que amor é esse, gente? Então, a gente tem que retribuir. A gente tem que ter essa parcela de amor também, de se dar, de se doar, de poder fazer alguma coisa boa para alguém, né? E aí, no meu caso, eu escolhi as crianças. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Glorinha, estou muito feliz de ter falado com você, viu? Muito obrigada. Eu achei ótimo, achei que assim, a gente acaba tendo uma riqueza de conhecimento, de detalhes que a gente às vezes não tem no dia a dia da igreja. E assim, eu peço, a nossa oração é que você continue sendo abençoada, que Deus continue te usando, viu? A gente vê no seu olhar o quanto você ama essas crianças, olha você, como você se emociona para falar. Muito. E a gente fica muito feliz e muito agradecida ao Senhor mesmo pela sua vida, viu? Muito obrigada. Eu me derramo muito por eles. Eu costumo falar que eu, pelo menos 2 vezes por dia, eu oro por eles. E às vezes acontece assim, um livramento, aí a mãe vem me falar assim, a senhora que orou por ele para não ter acontecido pior. Eu falei, amém. E é verdade, o Senhor guarda. Peço muito a Deus para guardá-los. São seus filhos, né, Glorinha? A gente ora pelos filhos, você ora pelos seus. Que Deus te abençoe, viu, Glorinha? Que a gente consiga produzir mais tias Glorinhas para abençoar aqui, né, em Curicica e na Cidade de Deus e nos lugares onde a gente passar. Eu recebo muito do Senhor, tá? Espiritualmente falando, eu recebo muito. Então, isso não tem preço. Tem que dar também, né? É o mínimo que eu posso fazer é dar um pouco do muito que Ele me dá. E estamos aqui. Uma vez aquele filme A Lista de Schindler, eu sempre lembro desse filme. Porque quando o Schindler falou assim, eu poderia fazer um pouco mais se eu tivesse doado esse anel, vendido o anel. Eu falo sempre para você, eu podia fazer mais, mas é o meu limite, até por causa da idade, da parte física, entendeu? Mas eu gostaria de dar mais. Mas como eu sou muito renovada por ele, apesar de todos esses anos, né? Eu faço coisas que muita garota não faz, viu, gente? Ah, isso é verdade, com certeza. É sim. Então, a graça dele me basta e eu vou levando até onde ele quiser. Amém. Tá bom? Muito feliz mesmo de poder conversar com você. Uma igreja que eu amo muito, porque, como eu te falei, a igreja ela participa desse projeto, todos eles. Quando eu abro, é o projeto Samuel, entendeu? Um ponto de pregação a mais, mas é o projeto Samuel que teve origem na Igreja Presbiteriana de Curicica. 5 projetos, tá? Que a igreja também assume. Então, vocês fazem parte desse projeto. Por isso que quando alguém fala assim, precisa de alguma coisa para o projeto, ora pelo projeto, ora pelas nossas crianças, né? Que eles carecem muito das nossas intercessões. E é isso aí. Assumam com oração o projeto que é de vocês também, tá? Obrigada, Glorinha. E você não pode perder o nosso próximo Papo de Mulher. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigada.